pessoal, hoje nós vamos falar sobre o módulo 7, trabalhando com listas. A gente vai trabalhar nessa aula de hoje sobre filtragem e ordenação dos dados. Na aula seguinte, a gente vai trabalhar com remoção de duplicatas e tabelas. Mas antes de falar da parte do conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre Realizar Cursos, que é uma plataforma de cursos online. Você conclui o curso todo de forma gratuita e, ao final do curso, você ainda tem a opção da emissão de certificado por uma pequena taxa. E eu fortemente aconselho emiti-lo, porque com ele você pode matar horas complementares na sua faculdade e também para quem realizar, para continuar a fazer esse trabalho incrível. Beleza. Então vamos continuar para a parte do conteúdo. Lembrando que esse curso está sendo ministrado no Excel Online e também no Slide. Vamos falar um pouquinho sobre ordenação de dados. O que seria a ordenação de dados? Seria uma organização dos dados em uma lista ou tabela de acordo com um critério específico, como a ordem alfabética ou numérica. Então, vamos supor que você queira ordenar todo mundo que nasceu num país específico, ou que você queira ordenar todo mundo que nasceu em 2000 primeiro, ou que você queira ordenar todos os seus lucros de forma decrescente, o lucro maior. E aí você vai criando as regras que são importantes para você. Então, facilita a análise de dados, torna a busca por informação mais eficiente e melhora a apresentação dos dados também. Como ordenar esses dados? Tem a maneira simples, que seria classificar em ordem crescente e decrescente, e aí vai funcionar de forma... você vai formatar uma coluna e aí ela vai organizar por esta coluna, mas se você quiser organizar outra coluna, ela vai perder a formatação da primeira coluna. Se você escolher essas opções aqui, ó, esse crescente e esse decrescente. Mas vamos supor que você queira classificar com 2 critérios, 3 critérios, 4 critérios. Você vem na classificação personalizada. Por quê? Na classificação personalizada, você consegue escolher, primeiro eu quero os países da Austrália, e que depois do Brasil, depois do Colômbia, de ordem crescente. Depois, eu quero as idades. Então, eu quero de forma crescente cada idade de cada país. Depois, eu quero a renda. E aí eu vou criando, assim, por diante, as minhas regras. Essa é a classificação personalizada, mas também tem a classificação em ordem crescente, a classificação em ordem decrescente também. E quando você vai selecionar essa classificação personalizada, vai ter a opção Meus dados têm cabeçalho. Por quê? Porque selecionando a opção Meus dados têm cabeçalho, ele não vai formatar o seu cabeçalho. Porque vamos supor que o seu cabeçalho começa com A. Sei lá, alunos. Aí você formata essa coluna alunos de forma decrescente. Aí o aluno vai parar lá no final da sua coluna, sendo que ele era seu cabeçalho. Então, é importante selecionar essa opção, meus dados têm cabeçalho. Vamos aqui, então, mostrar um pouco sobre essa formatação. Aqui, eu estava praticando e aí eu já tenho aqui algumas formatações. Mas vamos mostrar que eu quero aqui formatar essa coluna aqui, do país. Eu só tenho dois, Austrália e Brasil. Vou colocar mais um, para a gente ter mais opções. Eu vou botar aqui, Colômbia. Aqui, e Colômbia. Vamos descer. Ctrl+, você, Ctrl+V. Beleza. Agora eu tenho Brasil, Austrália e Colômbia. Eu vou vir aqui na coluna C, eu vou vir aqui na coluna dados, e aí eu tenho as opções de classificar. Em ordem crescente, decrescente ou a personalizar. Antes de tudo, eu vou selecionar a opção crescente. Aqui ele vai me perguntar, expandir seleção? Por que expandir seleção? Porque escolhendo expandir seleção, eu formatando essa coluna, ele vai mudar as outras colunas de acordo com a minha formatação, vai trazer as informações referentes àquela célula.
Então, vamos supor, esse aqui, a primeira linha, a linha 2 está escrito ID 9694, nasceu em Austrália, o nome é Gabriel. Se eu trocar essa formatação do expandir e classificar, ele vai manter SD, essas informações Gabriele, vai continuar a mesma coisa. Se eu não escolher expandir e classificar, ele vai só classificar a coluna C, o restante vai manter a informação que estava antes, e eu vou mudar as informações das pessoas. Então, não é interessante para mim, inclusive perigoso para minha análise de dados. Então, eu vou expandir e classificar. A Gabriele continuou, Gabriele, o Diogo continua Diogo e o Breno continua Breno. Eu vou classificar da outra forma só para vocês verem o que pode acontecer. Vou guardar essa ideia aqui. Vou guardar essa aqui, do Breno. E ver quais informações que vai ter. Mas provavelmente não vai ser mais Breno. Eu não guardei o dedo do Breno? Não guardei o dedo do Breno. Vamos voltar. Ó, Vinícius. Eu vim aqui, coluna C, classificar em ordem crescente, apenas classificar. E o Vinícius, ele era Brasil. Agora o Vinícius está Austrália, viu? Isso é bem perigoso. Vou voltar à minha formatação inicial, classificar em ordem crescente, expandir e classificar. Beleza, todo mundo classificado de ordem crescente, eu mantive, expandi e classifiquei, então ninguém mudou o país por essa classificação que eu fiz. Então, é importante. Além disso, eu posso classificar também por número. Então, eu vou vir aqui na coluna E e eu quero classificar crescente. Lembrando que aqui está bem assim, está escrito idade e tem números extremamente altos, mas é porque antes estava na formatação de texto, e aí para colocar número eu só coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e preenchi para todos. Eu vou até tirar isso aqui na idade, não? Eu vou botar a renda. Pronto, para ficar melhor, mais entendível. Então, eu venho, agora eu quero classificar a renda de forma crescente. Lembrando que se eu escolher classificar a renda de forma crescente, eu vou perder a classificação aí da coluna de país, porque eu não estou na classificação personalizada. Então, beleza, classifiquei aqui de forma crescente, mas eu não tenho classificação de país. Agora, e se eu quiser a classificação de país, é a classificação de renda. Como que eu faço? Eu venho na classificação personalizada. Qual que é mais importante para mim? É país? Então, eu vou escolher o país, que no caso está nem esse aqui, nem 7. Valor da célula crescente. Então, beleza. Eu quero mais uma regra, que no caso vai ser a coluna renda, valor da célula crescente também. Beleza. Ele ordenou aqui de forma crescente toda a renda do pessoal aqui. Vocês viram que quando a gente clicou aqui em classificação personalizada, eu posso classificar pelo valor da célula, pela cor da fonte. Isso é bem bacana. Vamos supor que eu estava analisando essa base de dados e aí eu vi que essas células aqui são importantes para eu voltar depois e analisar. E aí eu preenchi elas de amarelo, porque era importante para eu voltar depois. Como que eu volto? Eu posso vir aqui, filtrar por cor,
eu vou filtrar só os amarelos. Lembrando que isso aqui foi filtragem, mas a gente está mexendo com classificação. Então, eu posso também classificar só os amarelos primeiro. Eu venho aqui em renda, classificação personalizada, é uma forma. Eu posso ir lá em dados também. Vou excluir esse aqui primeiro, porque agora eu só quero renda. Eu quero pela cor da célula. Eu quero que as amarelas apareçam primeiro na parte superior. Pronto. Apareceu as amarelas primeiro na parte superior. Vimos que tem duas formas, então, de classificar. Eu posso vir na minha célula e eu quero classificar, vai aparecer classificação personalizada, ou do maior para o menor aqui, ou eu posso vir em dados e classificar. Lembrando que as minhas células já estão com essa questão aqui do filtro, eu vou tirar, para vocês verem como fica. Tirei. Como eu tirei, não tem como eu fazer aquela alteração do classificar e do filtrar, porque eu tirei. Mas se eu tiver selecionado o filtro, eu posso classificar e selecionar aqui dentro do filtro. Então, a gente já classificou por cor, a gente já fez uma classificação personalizada por duas colunas. Agora, vamos fazer uma classificação aqui nessa coluna data. Eu quero só o valor da célula e eu quero em ordem decrescente. Lembrando que eu coloquei datas começando no início de 2024 e aí só arrastei as datas para baixo para a gente ter informações para trabalhar, então a gente tem datas até 2026. Coloquei em ordem decrescente e cadê a data? Ah, a gente não tem, a gente tem data até 2051, no caso. Muitas datas que eu coloquei de forma decrescente. Se eu colocar de forma crescente, vai aparecer a primeira data que eu coloquei, que foi 2024. Então, crescente 2024. É, Então, são algumas formas aqui de classificação. Se eu quisesse classificar primeiro por datas, ou se eu quiser classificar por outra, é, por outra questão também, eu posso. Tá vendo aqui que ele fala que cor da célula, cor da fonte? Eu posso escolher trocar a cor da fonte e querer filtrar por ela também. Então, eu vim aqui início, vou filtrar, vou colocar verde, já tem alguns nomes que estão em azul. Então, eu venho aqui, D, coluna D, dados, classificação personalizada, expandir, classificar. Eu quero pelo given name, eu quero pela cor da fonte e eu quero que comece pelos verdes na parte superior. Não funcionou porque ele está levando em consideração a renda. Então, veio aqui de novo, given name, cor da fonte, verde, superior. Pronto, funcionou. Aquela mensagem que tinha visto aparecido era sobre módulo de visualização. Aquilo apareceu porque o meu filtro ele estava aparecendo só para mim e se uma outra pessoa estivesse usando a minha planilha não ia aparecer para ela. Mas para eu filtrar dessa forma, ele perguntou se eu queria tirar o módulo de visualização e eu escolhi tirar. Então, filtramos aqui classificamos pelo cor verde, depois vermelho, e depois preto e o azul que ficou lá embaixo. Então, temos aqui algumas formas. Eu fiz
uma formatação condicional para a gente lembrar da aula anterior. Então, eu vim aqui no início, formatação condicional, vou gerenciar a regra. A minha regra é que o valor dessa célula contém o sobrenome Silva. Eu vou trocar essa regra e agora vai ser Azevedo. Vamos trocar aqui. Eu quero que seja Azevedo. Azevedo. E vai aparecer verde, verde. Agora vamos, então, classificar todos os verdinhos. Eu venho em dados, classificação personalizada, expandir, classificar. Não quero mais essa regra, agora eu quero o surname pela cor da célula. Eu acho que não funcionou. Azevedo, não funcionou. Por isso, vamos selecionar todas novamente. Eu escrevi Azevedo, lógico que não ia funcionar. Azevedo, concluído. Agora sim vai funcionar. Classificação personalizada, expandir, classificar. A gente está mexendo com o surname, cor da célula, verde, na parte superior. Pronto, funcionou. Classifiquei todos os azevedos. Primeiro, esse erro de digitação foi até bom para mostrar que a formatação funcional pega exatamente o que a gente escreveu. E não tem nenhum nome Azevedo, só Azevedo, então ela não tinha funcionado. Então, beleza, já vimos aqui a parte de ordenação de dados. Eu coloquei também a parte do filtro só para vocês verem que dá para ordenar pelo filtro. E agora a gente vai falar um pouco sobre o filtro. Classificação multinível a gente já falou. Então, vamos falar um pouco sobre a filtragem dos dados. A filtragem de dados é um processo de exibir apenas os dados que atendem os critérios específicos, ocultando os dados que não são relevantes. Então, ao invés de eu classificar, eu estava classificando só os azevedos primeiro. Eu posso ir filtrar só os azevedos. Aí vai só aparecer os azevedos para mim, não vai aparecer os outros. Utilidade. Facilita a análise de grande volume de dados e permite focar em informações específicas e melhora a tomada de decisões. Então, vamos supor, então, que eu estava analisando aquele mesmo exemplo e eu vi que essas células aqui eram importantes para eu voltar depois, que tinha valores importantes para mim, e eu coloquei de amarelo. Eu posso escolher e filtrar só os amarelos. Então, eu vou mostrar como coloco o filtro de novo. Ó. Selecionei toda a planilha, dados, filtrar, eu vou tirar, colocar. Tirei, coloquei, beleza. Agora eu só quero filtrar os amarelos. Filtrar por cor, amarelos. Filtrei os amarelos. É um exemplo. Eu posso filtrar também, aqui, tá vendo que tá escrito filtrado, então eu filtrei foi essa coluna. Eu vou selecionar tudo, então não vai dar filtrado mais. Vamos supor que eu queira filtrar por data. E aí eu vou vir aqui nas minhas datas, que está na formatação de data completa, e eu tenho data até 2051, porque, como eu expliquei, eu só criei a data e apertei aqui com os dois botãozinhos e ele preencheu para todo mundo. Então, vamos supor que eu quero preencher aqui a data, o filtro. Então, eu venho aqui, filtros de data, e eu quero só as datas desse mês. Então, em este mês. E eu tenho várias opções de filtro de data, que eu nem preciso de criar a regra, que já está aqui. Então, eu quero só o próximo ano. Tem também. Se eu quiser do próximo trimestre, tem também. Então, esses filtros de data são super importantes. Selecionei todos para a gente voltar. Se eu quiser também utilizar filtro de valor, eu também posso. Eu vou aqui nessa coluna renda, filtros de número, e eu quero só as rendas acima da média. Primeiro, vamos ver qual que é a média, né? Bom,
Vou selecionar todo mundo, Ctrl Shift, setinha para baixo. A minha média é 4.997,5. Então, Ctrl Shift, setinha para cima. Eu só quero, então, todo mundo acima da média. Agora, eu só quero todo mundo abaixo da média da renda. Tem todo mundo abaixo da média da renda. Então, esses são alguns exemplos de filtragem de número, de data. Também tem filtragem de texto, eu vou mostrar a filtragem de texto. Selecionei tudo, tirei o filtro. Agora vamos supor que eu queira filtrar, vamos nos países, só Brasil. Lembrando que o Brasil está com um Z, porque essa planilha está tudo em inglês. Eu peguei num site que gera dados fictícios, e aí veio assim, e ela veio tudo em inglês, então por isso está com Z. Beleza, filtrei só o Brasil. Se eu quiser filtrar só a Colômbia, eu também posso. Outra forma seria, vou dar um exemplo. Eu quero só filtrar os nomes que começam com A. Beleza, filtrei só os nomes que começam com A. Ah, eu quero filtro de texto, então termina com. Eu quero todos os nomes que terminam com O. Posso também. Então, tem vários tipos de regra que eu posso utilizar de acordo com o que é importante para mim. Tem contém, não contém, tem filtro personalizado, posso escolher aqui. Então, são várias formas de fazer essa filtragem. Aqui tem o passo a passo que eu mostrei para vocês lá no Excel. Lembrando que você pode utilizar classificação junto com filtro, junto com formatação condicional e utilizar todas essas técnicas em conjunto, sem problema algum, que foi o que a gente utilizou hoje. A gente usou formatação condicional, a gente utilizou classificação e a gente utilizou filtragem. Eu vou tirar tudo desta planilha, porque foram muitas informações, então eu vou vir filtrar, filtrar, tirei o filtro, agora eu vou vir em início. Vou vir em formatação condicional, vou tirar a formatação condicional também. Gerenciar regra, não quero, não quero. Beleza, não tenho mais formatação condicional. Agora, eu vou copiar essa formatação normal para todas as células, porque vamos voltar elas ao normal. Então, Ctrl. Agora, eu já fiz Ctrl C, agora a gente vai colar só o formato. Colar especial para formatação. Beleza, a gente não vai ter mais letra colorida e a gente não vai ter mais preenchimento. Pronto, voltamos ao normal. Então, temos aí algum exemplo. Ah, eu só tinha selecionado essa parte do planilha. Então, vamos selecionar a parte de lá também. Com formatação. Muitas células. Não deu certo. Muitas células. É, pelo menos deu para entender, então. Eu acho que se eu selecionar só essas aqui que foi cor de amarelo, deve funcionar. Beleza, essa foi então, vamos voltar para a parte de dados. A aula de hoje,
Eu espero vocês na próxima aula. A gente vai ver remoção de duplicadas e tabelas. Espero vocês. Obrigada.